Brasil possui uma cultura riquíssima, advinda de diversas etnias. No Rio Grande do Sul, os quilombolas, mesmo com todas as adversidades, mantêm a linda e rica cultura afro. Assista o documentário Refúgio de Raiz e conheça a história de vida repleta de coragem e força desses quilombolas que lutam para vencer os preconceitos e garantir o respeito e o reconhecimento que merecem. Anos atrás, né? Minha avó chegou aqui nos Alpes, meio fugida de uma fazenda que ela trabalhava, e o companheiro dela quebrou a guampa do boi na lida, né? E com medo do castigo fugiram. Aí caminharam até que chegaram aqui, né, nos Alpes. Aí chegando cá se instalou, fez uma cabana, né, de vassoura, taquara. E ali viveu ali por anos e anos. Ela dizia para nós: eu caminhei tanto, que quando cheguei aqui, eu não tinha o couro dos pés. Daí a gente ficou apavorado, né? Histórias que os nossos antepassados contaram, se deu assim: navios negreiros que vinham da África, num desses navios, esses negros seriam entregues para os fazendeiros na Lagoa dos Patos. Só que no desembarque, os negros se rebelaram. Ali teve uma luta sangrenta. Muitos negros morreram, muitos negros ficaram feridos e o que sobrou, enquanto alguns lutavam, os outros se embrenharam no banhado. E a uma certa altura eles enxergaram uma lomba que tem ali. Então vieram em direção a essa lomba. Porque de lá eles olhavam e viam que essa lomba, no caso, seria um lugar estratégico para eles, que eles enxergariam. Os capitães do mato, se viessem atrás deles, eles enxergariam. E então, lá nessa lomba foi onde nasceu o quilombo, ali eles formaram o quilombo. Eu estava em Porto Alegre, eu não conhecia quilombo, nem sabia o significado de quilombo. Então, quando eu cheguei aqui, estava esse movimento de quilombolas aí. Quando eu vim morar aqui, nós não falávamos nisso. Essa coisa de quilombola veio agora de último, que antes era aquela escravatura, né? Mas eu não alcancei, mas os meus troncos alcançaram a escravatura. Mas agora, de último, que começou esses quilombos, eu não sei quem é que descobriu isso, esse negócio dos quilombola, não sei mesmo. A gente tinha conhecimento que era um quilombo, mas só que não tinha acendido essa ideia, a gente não tinha, como é que eu vou dizer assim, não sabia como era importante isso, certo? Como isso aí era tão importante para a sociedade como sociedade, né? Se unissem, seria uma sociedade mais forte. Tinha todas as características, mas a gente não sabia, né? Então tinha todo um convívio aí com a área mesmo, de preservar, de cuidar, né? Tinha uma família muito reservada. Então tinha todos os indícios assim, sabe? Mas a gente não sabia. Eu identificaria como uma das principais mudanças a noção de direitos que a gente percebe entre, seja liderança, seja as famílias, a busca por solucionar algumas das necessidades do seu dia a dia. Havia uma predominância de um tipo de olhar que não percebia a existência dessas comunidades. E hoje, a partir de toda essa mobilização que ocorreu desde o programa RS Rural, todo um processo de identificação e de reconhecimento oficial das comunidades quilombolas e da formulação de políticas públicas específicas para os quilombolas, acho que houve uma visibilidade dessas comunidades, né?
e também um certo posicionamento perante a sociedade. Passei trabalho fazendo comida em grande, vivendo sozinho em barraco de torrão, essa coisa, para não dormir no colchão, no chão. Barraco sem porta, né? Que é o que dá para o cara trabalhar para sobreviver. Então, isso foi uma experiência, uma vivência que hoje me traz nesses movimentos e eu fazer isso, pensando em cima disso aí, né? Para essa liberdade que foi uma consequência de vivência dessa gente que passaram o trabalho. Nós não queremos isso para a nossa futura geração, das crianças. Quilombo, no caso lá em cima, que a minha mãe era de lá, eram assim, as meninas ficavam ali com 6, 7 anos e eram eram dadas, como se diz assim, para famílias de posses. Essas meninas eram camareiras, eram arrumadeiras, eram empregada doméstica, né? Eram babás. Então eu fui uma delas. Tinha uns brancos lá, uns lemos, que era lá no Passo Fundo, que eles casaram e a minha mãe era sempre lá da cozinha deles, né? Então eles casaram e aí pediram, quando ganhasse o primeiro filho, queriam uma filha dela para ir cuidar. Aí então foi eu pro falecido, hoje são tudo mortos, né? Fui eu pro André Lemos e foi a Valdomira, que é a que mora em Porto Alegre, que era a mãe moça de nós, foi pro Amarante. Não vamos longe, eu mesmo com 8 para 9 anos, né, fui trabalhar para poder ajudar no sustento em casa, né? Então, trabalhei, ajudei minha mãe, em seguida a gente perdeu o pai muito cedo. Então, minha mãe cuidava das crianças e eu trabalhava fora. Eu, pequenininho, fui dado por uma família, fui criado com outra família. Passei muito trabalho, passei bastante trabalho, fui muito judiado quando era pequeno. E até os 8 anos, e quando aos 8 anos, e a minha mãe me deu para essa família e ela não tinha muito contato, sabe? Porque, claro, as pessoas naquela época, assim, principalmente o negro, né? O negro sempre foi discriminado, mas naquela época era pior. Então o negro tinha um filho, não podia criar, não tinha condições de criar, dava lá para um casal branco que queria um filho para criar, e foi o meu caso. Então, quando eu tinha 8 anos, uma pessoa conhecida da minha mãe me falou para ela: olha, tu tira o teu filho de lá, porque o teu filho vai morrer lá, da maneira como eu estava sendo tratado como um bicho, entendeu? E daí, a minha mãe foi lá, me buscou. O que tu fazia lá? Eu tinha 8 anos, ajudei em casa, assim, porque me criaram, assim, como filho, modo de dizer, porque me batiam como um bicho, né? Tinha que encher aquele panelão que cabia 12 latas d'água. Eu tinha que encher aquilo e não custava esvaziar. Era assim, 2 dias eu tinha que encher aquele panelão. Eu tenho músculo igual de homem, por causa de trabalhar desse tamanho. As mãos são tudo calejadas, de trabalhar desde pequenininha. Eu queria tirar essa coisa de ter que dar botar na cabeça das mães que elas não podiam dar os filhos assim pequenininhos. Se não tivesse condições, eu queria achar um meio para que elas não precisassem dar os filhos, né? Um dos importantes desafios que se tem é justamente estimular processos de geração de renda junto a essas comunidades, né? De uma maneira geral, nós temos situações, fatores limitadores a processos de geração de renda, como, por exemplo, a ausência da titulação dos territórios quilombolas ou a demora, né? A exiguidade da área de terras que muitas dessas comunidades, que se verifica em muitas dessas comunidades, né? Isso coloca alguns desafios para se pensar em algumas alternativas de geração de renda, né? A imobiliária, né, os que se dizia o dono daqui da área, né, vai incomodar. Desde aí, desde o tempo da minha avó, né, para mal dela ficar no Alpes, ela teve que comprar um pedaço da área, né, ela comprou né, no outro lado, na outra extensão do quilombo, dessa mesma imobiliária que fez o loteamento aí nos Alpes. Né.
porque senão ela teria que sair, imagina. Ela chegou, desbravou e ela teve que pagar por um pedaço da área para ela poder morar nos Alpes. O INCRA não chegou e disse assim, ó, nós vamos marcar aqui e esse tanto é de vocês, né? Não, mas eu imagino que a hora que o INCRA decidir isso aí, a gente vai ter problema. Depois do reconhecimento, né, que a gente teve a perca dos meus 2 irmãos, eu mesmo, né, também fui vítima por conta da luta aqui, disputa da área. Mas temos tranquilo aí, firme. O que aconteceu com os seus irmãos? Foram assassinados. É uma coisa bem monstruosa. A mídia explora de uma outra maneira, entendeu? Então, quando a questão de desapropriação e retomar a propriedade que tem direito, a mídia coloca de uma outra maneira, né? Então, no sentido de que eles estão desapropriando terra, que eles estão retirando pessoas. Então, eu acho que algumas pessoas veem, de certa forma, um pouco diferente a ideia. E eu acho que a gente tem que procurar explorar mais a questão cultural e valorizar a cultura deles, né, para vamos dizer, a população entender eles de uma outra forma. Né? Sim, por que vocês têm lei? Tem a lei, né? Isso é lei. Você tem a lei de chegar numa comunidade, periferia de uma cidade, tirar o pessoal de lá. Se não sai para o bem, sai para o mal, vocês vão com as máquinas, derrubam lá as casas, os barracos dos coitados e largam na rua. Isso tem lei, tem. Faz porque tem lei. E por que essas máquinas não fazem o mesmo lá nos fazendeiros que estão ocupando as terras dos quilombos? Por que não faz isso? Na medição da área aí era 100 e poucos hectares. A gente abriu mão de 50 hectares da área, né, para o processo andar mais rápido, até porque os pontos que a gente reivindica é pontos históricos, pontos que tem toda uma memória da nossa avó, do nosso tio. Isso não é titulação, gente. Eles já tinham lá, todo mundo tinha os seus títulos lá das suas áreas, suas chácaras. Titulação, eu espero que seja feita, vocês cobrar de quem tomou as terras dos quilombolas, entregar. Isso é titulação. Vocês dão o título daquela área, tiramos fulano daqui, entregamos para os quilombolas, que é deles. Depois do intervalo, você confere a segunda parte do documentário Refúgio de Raiz. Veja a diversificação de produtos agroecológicos na agricultura familiar.